Seja bem-vindo para mais um canal do Vasco da Fé. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Ontem ocorreu dois jogos. O Botafogo perdeu para o Bragantino em casa e o Bahia ganhou fora do Curitiba, entendeu, rapaziada? Então a gente caiu mais uma posição, ficamos na 16ª colocação, mas se a gente ganhar na quinta-feira do jogo atrasado contra o Fortaleza, a gente vai para a 10ª posição. Tá bom, fica no décimo e nem sobe, entendeu? No final de semana já é contra o São Paulo, já é uma pedreira, né? Mais um empate. Mas aí são freguês nossos também, dá pra gente arrumar, sair de lá com um pontinho, 3 pontinhos, né? Não? Então é isso. Outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar a fala do Alexandre Campelo, entendeu? O Alexandre Campelo concedeu uma entrevista hoje na Vasco TV. Aí eu vou deixar a fala dele, entendeu, rapaziada? Porque ele quer que ocorra a terceira eleição. Eu não acredito que vai ocorrer a terceira eleição se o Leviciano já foi presidente, cara. Não tem como isso. O Leviciano já foi presidente. O Leviciano foi presidente no dia 7 e no dia 14 foi presidente o Salgado, mas o que vale foi do dia 7. A justiça tá no dia 7, entendeu? Que tá valendo é no dia 7, não é dia 14 não. Porra, não quer fazer a transição, nunca vi isso, cara. Tô cansado disso já, entendeu? Aí não dá para falar de futebol, porque a política contamina nossa mente, entendeu, rapaziada? Então era isso. Se vocês gostaram aí, deixa o like, curte aí, se inscreva no meu canal, entendeu, rapaziada? Vasco sempre. Vou deixar agora para vocês a fala do nosso querido presidente, por enquanto, Alexandre Campelo. Tamo junto, Vasco acima de tudo. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, concedeu uma coletiva de imprensa em São Januário, nesta terça-feira, para esclarecer dúvida quanto ao processo de transição no cargo. O mandatário fez um apelo aos candidatos Leviciano e Jorge Salgado para que cheguem ao entendimento sobre a disputa pela cadeira, para evitar prejuízo da instituição. Olha o que ele falou: quero pedir aos candidatos que façam uma reflexão a todo esse processo, porque isso tem feito o Vasco sangrar há mais de 2 meses, em especial no futebol. A Assembleia que Justiça decide, que está valendo eleger o presidente para o próximo triênio e o mandato dele só inicia na segunda quinzena de janeiro. O Vasco não vai se tornar de assalto em novembro. Os objetivos do Vasco estão em jogo. Tivemos um período ruim no futebol, as pessoas querem assumir o clube, deve pensar na imagem da instituição, disse o Campelo. O presidente Cruz Maltino chegou a sugerir a realização de uma terceira eleição entre os vencedores do pleito do dia 7 e dia 14 de novembro. Alexandre Campelo critica Leviciano e sugere nova eleição no Vasco. As eleições do Vasco ganharam mais um capítulo nesta terça-feira. O presidente Alexandre Campelo emitiu uma carta aberta e concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Campelo pediu para que Leve e Jorge Salgado se entendam sobre o que será o futuro presidente Cruz Maltino. Peço aos candidatos que cheguem a um consenso, mas que botem o Vasco no primeiro lugar. Vou passar o cargo com toda a isenção para que a justiça decidir. O Vasco não será tomado de assalto. O Vasco tem um presidente até o dia 15 de janeiro, pelo menos, e que vai continuar trabalhando com o mesmo afinco e com a mesma determinação, o que fez até aqui, disse o Alexandre Campelo. O mandatário criticou o Leviciano pelas recentes declarações sobre a chegada de reforços e a mudança do estatuto financeiro do clube. E aí vem um candidato numa bravata, num roupante, numa fanfarronice, critica jogador e diz como tem que ensinar ele jogar. Diz que vai trazer jogador, diz que as pessoas não pensam no impacto que isso tem no time. Essas pessoas que querem assumir o Vasco precisam pensar na instituição, precisam pensar na imagem da instituição, ter equilíbrio, e isso que se espera de um presidente: equilíbrio, seriedade e muita luta, declarou. Por fim, Campelo sugeriu haver uma nova eleição somente com Levin Jorge Salgado para definir o próximo presidente.
De repente seria uma boa uma nova eleição para os sócios decidir qual dos dois é o melhor. Há tempos para fazer isso, finalizou. Tanto o Leve quanto o Salgado se declararam vencedores da eleição, que deve ser decidida na justiça.